E feliz daquele que não teme ela, mas que fica vigilante, perseverante na fé, para que quando formos chamados, nós sejamos capazes de partirmos com aquilo que São Paulo, nas suas cartas aos Coríntios, já afirmava: se com Cristo nascemos, com Cristo viveremos, se com Cristo morreremos, com Ele ressuscitaremos. É isso que nós devemos confirmar. Não ter medo, como dizia São Francisco de Assis. Ele chamava de mãe morte. Nós não temos a coragem de chamar a morte de mãe, mas ela está presente na nossa caminhada. Mas feliz daquele que aproveita minutos, segundos e horas em tudo que fizer, mantendo vigilante a esperança, a caridade, que São Paulo também nos diz, porque se faltar em nós a esperança, a fé e a caridade, faltou tudo. Por isso que a vida de Jesus, que a sua caminhada foi mostrando aos seus discípulos como é que eles deviam ensinar aquela gente, como é que eles deviam catequizar aquele povo. Porque se a vida é uma passagem, por que nós não aproveitarmos bem essa passagem? Por que nós não nos corrigirmos muitas vezes na nossa caminhada de seres humanos? Por que a gente não vigiar em alguns aspectos que fogem da natureza divina de Deus, mas que está na nossa natureza humana? E muitas vezes a gente cometer transgressões. Talvez nós fôssemos mais vigilantes para que o amor de Deus, que esse amor está em você, está em mim. Falar do amor de Deus, todo mundo fala, Deus é amor, sempre foi e vai ser. Agora, esse amor de Deus também está vigilante em meu coração? Esse amor de Deus está sendo fraterno, muitas vezes transformado em fraternidade na vida do outro? É isso que devemos entender por amor de Deus e amor a Deus. Se eu tenho amor a Deus, porque Ele tem amor a mim. Se eu tenho amor ao próximo, estou tendo amor a Deus. E aqui nós não podíamos fugir de dizer com convicção que seu Zé Batata não tinha fé, ou que ele não era um homem de ir à missa ou participar de cultos ou de qualquer outra celebração. Mas acredito eu, quero acreditar eu, que no seu íntimo, no seu interior, que ninguém vê, ele era vigilante. Ele tinha o seu contato com Deus. Na sua rede, ele tinha a sua intimidade com Deus. Que às vezes muitos de nós que marcamos a palavra, grifamos frases, todos os dias temos leituras bíblicas nos nossos WhatsApp, no nosso Facebook, talvez não tivéssemos a intimidade que ele tinha. Talvez ele teve a oportunidade, no seu leito da enfermidade, de conversar com Deus, de se entregar a Deus. Se ele não recebeu a extrema-unção, isso quer dizer que ele está no inferno? Não. O fato dele ser batizado, cristão, já é uma dádiva da vida dele para Deus.
e nesse recolhimento que ele fez na enfermidade, é aí onde deu o direito dele vigiar e fazer a sua retrospectiva da sua vida, da sua caminhada, por onde andou, por onde passou, o que sofreu, o que padeceu. Então, vigiar é muito mais do que a gente ficar esperando algo. Vigilantes, que o amor de Deus, ele só é concretizado quando existe amor entre as pessoas. Se não existir amor entre as pessoas, se não existir unidade entre as pessoas, não existe amor de Deus. Como é que Deus vai derramar a sua graça, a sua bênção, como diz o salmista, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, se a gente muitas vezes estamos distante desse amor dele, que passa pela via do outro. O amor de Deus passa pela via de Maria, de José, de Joaquim, de Antônio, de Francisco, de Paulo. O amor de Deus passa pela via de cada um de nós. Cada um podemos vigiar não só a nossa fé, mas também a fé do outro. Como é bom quando eu vejo que uma pessoa que eu tenho vivência, que eu tenho amizade, percebo que está com a fé capengando, está com a fé desmotivada, e se eu vivo a vigilância da minha fé, se eu vivo a vigilância do amor de Deus, é aí onde entra a minha ação, é aí onde você é um artista na vida daquele outro, daquela outra pessoa, que não está vigiando, mas que nós podemos chamar a atenção para vigiarmos juntos, porque senão a graça passa, e quando a graça passa, perdemos tudo. Quem perde a graça de Deus, perde tudo. E a graça de Deus, ela é individual. A graça de Deus é para você, é para mim, mas só quem sabe ajeitar, só quem sabe ornamentar o coração para receber essa graça é cada um de nós. Nas nossas boas atitudes, nas nossas boas ações, numa caminhada de filho de Deus consciente, que aqui viemos para não ficar. Aqui viemos para plantar os pés no chão, desenvolver-se, colher os frutos do desenvolvimento, mas, como diz São Paulo, esperando a coroa da glória, que ninguém vê esta coroa. E quem é esta coroa da glória? Quem é? Quem é essa coroa da glória? Jesus. Porque aqui estamos combatendo o bom combate, tentando guardar a fé para esperar a coroa da vitória. Porque diz São Paulo, morrer para mim é Cristo e viver nele é ganho. Então, que este encontro que nós aqui tivemos, estamos tendo, foi para isso. Para dizer à família do nosso irmão Zé Batata que a fé é o alimento da alma. A fé é o alimento da caminhada desta família. Não importa as dificuldades, mas o importante é ao levantar, é ao deitar. Nós sabemos que tudo que opera na nossa vida tem o dedo de Deus, tem o consentimento de Deus. Então, sejam firmes, fortes na fé, na caminhada. Percebemos que a partida desse nosso irmão não causou tanto
turbulência, não causou tanto desespero. Não era porque ele fosse de idade. Não é por causa disso. Mas é porque todos já sabemos que a nossa caminhada é por aqui mesmo, mas temos um lugar garantido na eternidade. Como Tomé vai dizer a Jesus, perguntar a Jesus: Senhor, para onde vamos? Qual é o caminho? Ele se fez o caminho, a verdade e a vida. Então, que também Deus se faça caminho, verdade e vida na vida dos que ficaram, na vida dos que estão, para continuar a caminhada sem temor, sem temer, sem desespero, dizendo sempre, buscando lembrar sempre das boas recordações, mas deixando com que o seu espírito possa descansar em paz e vigiar na oração. Talvez amanhã pode ser eu, ou qualquer um de nós, que nós estejamos vigilantes, perseverantes, atuando sempre na nossa vida, na nossa fé, para que esse Deus, como diz a música, que vivo está, permaneça em nosso coração, na nossa mente, na nossa casa, e que façamos da nossa casa um sinal de fé. Façamos da nossa casa verdadeiramente igreja viva. Façamos da nossa casa casa de oração. Porque nós andamos por aí, nós percebemos que a vida de vigilância na oração de muitos irmãos e irmãs nossas está fraco. Para vencer as turbulências, para vencer as tempestades, para vencer as dificuldades, para vencer a inveja, o ódio, o desamor, a perseguição, tudo tem que ter oração. Orar não significa dizer que eu só vou à missa ou só vou ao culto, mas eu começo a chamar Deus para dentro da minha casa, para caminhar comigo, já da minha porta para dentro, depois vai comigo para fora. Que bom se nós pudéssemos ainda investir, ou tentar investir na oração para com a família. Quantas e quantas vezes já pudemos vigiar, olhar certas famílias ou certas coisas em que a oração passa distante. Por isso que eu tropeço, eu caio, orando, imaginando se eu não orasse, se eu não perseverasse. Essa Bíblia, eu acho que alguém já me ouviu falando na rádio, essa Bíblia foi Dona Socorro que me deu. Mas eu nunca li tanta Bíblia na minha vida como eu estou lendo agora, depois que ela me deu essa Bíblia. Porque mesmo na minha caminhada de missão, é fácil você apenas já pegar um roteirozinho que tem e ler. Um textinho pronto. Mas você todo dia abrir esse livro, marcar um versículo, um capítulo para ler, é difícil. E todos os dias eu fui comprometido que a lição dê a vida a você. Agora você lê. Ela vai lá em casa, ela olha onde eu marquei, onde eu já li. Até na rádio ela vai comigo e eu já leio o que está aqui. Estou bebendo muito mais agora do que quando eu estava na caminhada de missão. Porque eu era rotulado a fazer aquilo que já me mandavam. Mas não botava a Bíblia debaixo do braço para ir fazer uma celebração. Já levava apenas o folheto. Mas ler aqui, porque é o seguinte: se formos vigiar aqui dentro, nada fala do povo brasileiro. Só fala do povo de Deus, lá naqueles cafundó distante de nós. Mas essas vírgulas, esses capítulos, mesmo sendo distante, lá no Oriente Médio, Deus foi tão sábio que serve para toda a nação.